Olá! Iniciando um ano novo, voltando agora com o clube de leitura aqui do canal do YouTube do Caixa de Histórias. Então, continuando a nossa trilogia Sprawl, né? A gente terminou de ler Neuromancer e vamos para o próximo livro, que é Count Zero, né? Ou Conde Zero, né? Primeira coisa, o livro é muito melhor escrito do que o Neuromancer. As ideias continuam aqui, talvez também porque a gente já tenha assimilado melhor as ideias, mas parece que eu já passei os conceitos, agora eu posso simplesmente contar uma história. E também parece que houve uma evolução enquanto artista mesmo, né? Que o William Gibson já é um escritor mais experiente quando escreve Count Zero, tá? E é interessante, hoje a gente vai falar até o capítulo 6, né, que é o que eu li, e ele começa apresentando o primeiro dos personagens, porque a gente vai ter 3 personagens, 3 protagonistas, e os capítulos são mesclados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, cada personagem aqui vai ter 2 capítulos. O primeiro a apresentação, e o segundo começa a apresentar qual que é o problema, o que é que vai acontecer com ele na história. Mais ou menos assim a estrutura, muito mais organizadinha, né? Bom, primeiro capítulo, o livro abre com o primeiro dos personagens, que é o Turner, e começa com uma cena já bombástica, de ação, um monte de coisa, vem um tipo de bomba teleguiada, alguma coisa assim, parece um drone explosivo, e explode nele. Só que esse cara já não estava mais lá, e aí então explode o lugar, até dá a entender que ele estava na frente de um bordel, algo assim. Só que parece que o cara tinha algum tipo de conexão mental, que a mente dele não estava naquele corpo e já tinha saído do país. Que é dito que ele tinha ótimas conexões, então ele saiu do país antes da bomba encontrá-lo. E aí é demonstrado um novo corpo sendo construído para esse cara, que aí é um conceito novo que a gente não tinha no Neuromancer, né? Na verdade, as consciências na máquina que a gente tinha, quando o cara morria plugado, né, virava flatline, ele não tinha possibilidade, não era encarado como o cara tá vivo, mas de repente aqui constrói um corpo novo para ele. Então é diferente, né? Por que é diferente? Não sei. Ainda eu não sei se vai ser contado. Bom, aí ele tem um corpo reconstruído e a gente tem um primeiro personagem que volta a aparecer, né? Mostrando que estamos num mesmo universo. E esse personagem é o holandês, né? Que é o cara que vem com as tecnologias diferentes. Continua sendo essa a função dele aqui. Ele constrói esse corpo pro Turner poder continuar com a vida dele. Então, em determinados momentos, ele acorda, faz algumas perguntas, ele fica entrando e saindo de coma, e cada vez que ele acorda, o holandês começa a fazer perguntas e volta, e é demonstrado como é que o sonho dele acontece nesse processo, que ele está num lugar confortável enquanto espera o corpo ficar pronto, enfim. Isso que o holandês pergunta parece que são coisas para realmente construir o corpo, detalhes que ele precisa saber. E aí depois a gente segue com uma série de cenas em que o Turner tá usando drogas, tá cheio de mulheres, mas parece que ele tá com uma vida vazia, parece que ele não tem muito propósito, não sabe muito o que tá fazendo. Até que ele começa a ficar com uma mulher só. Aparece uma mulher, ele começa a dar mais atenção para essa mulher, ele parece começar a construir alguma coisa, e quando estava tudo aparentemente bem, ele vê ao longe um navio chegando. Esse navio chega e ele já sabe que é um navio que está indo para buscá-lo, está indo para ir atrás dele. E ele começa a dizer, eu tô de férias, eu não trabalho mais, eu me aposentei. E ele fala, não, você não se aposentou não, a gente já sabe que você está aqui, essa mulher que estava com você era uma psicóloga, era isso que você precisava, mas agora é hora de trabalho. Então, quer dizer, essa reconstrução, isso que ele parecia estar se encontrando também era algo falso, construído por essa grande corporação que quer que ele haja. O trabalho dele é um trabalho de infiltração e resgate, aparentemente. Ele pega funcionários de grandes empresas que querem se demitir dessa empresa e entrar em outra. Só que é uma grande empresa, não é simplesmente o cara dizer não e vai para outra e tem os segredos da empresa, então você precisa de toda uma operação militar para resgatar o cara e levar embora, né? Então você vê aí a crítica forte, né, na sociedade, nas megacorporações controlando a vida das pessoas.
A segunda protagonista, né, que aparece no capítulo 2 é a Marli. E ela é uma curadora. Ela tinha uma galeria de artes que foi envolvida em escândalo porque ela divulgou uma arte falsificada como se fosse real. Ela caiu num golpe de pessoas que indicaram para ela e ela não percebeu, ou talvez percebeu, só que ela queria de alguma forma tirar proveito com isso. Enfim, ela achou que a vida dela estava acabada. Começa a história com ela de pijama na cama, aparentando estar com depressão e sem propósito de vida. E aí ela recebe uma chamada para uma entrevista, para um cara que é um ricaço, envolvido como um grande mecenas, tudo. Fala, ué, que estranho, porque esse cara tá me chamando. Ela vai nessa entrevista e aí conversa com o cara não tá presente fisicamente na entrevista, porque esse cara não tem mais um corpo físico para estar presente nos lugares. Então ele encontra com ela através de uma simulação num computador. Ela entra numa realidade simulada e lá ela encontra o cara e eles conversam. E ele diz para ela que não é nada demais isso que ela passou de ter se envolvido com uma falsificação. Muita gente mexe com falsificação, ela só deu azar de ser interessante para algumas pessoas divulgarem aquilo de alguma forma. Ela acabou sendo joguete na disputa de narrativa entre pessoas. Algo assim, sabe? Ela foi bode expiatório para uma história que alguém queria contar. É o que dá a entender. Mas ele diz que ela tem um talento real e ele precisa da ajuda dela, a dedicação exclusiva, a atenção total dela, para que ela encontre um artista que ele descobriu que é um artista maravilhoso, mas ele não sabe quem é, e ele já achou 7 obras desse artista, que é um artista que cria caixas, que ele bota uma caixa com um lado de vidro, né? E lá dentro ele coloca vários objetos e diz que isso incita emoções. Eles até citam como exemplo um autor que realmente existiu que fez isso. O artista que existe no nosso mundo é um tal de Cornell. E aí, no caso, é um cara que tem um trabalho artístico parecido com esse Cornell e esse ricaço quer encontrá-lo. O ricaço se chama Virek e dá a entender que ele quer isso porque ele está entediado, ele vive já por conta de uso de máquinas, ele deve viver assim ainda por muitos anos, além da vida da curadora, que aparenta ser jovem. Então, ele até diz que é por questões de interesse. Alguém com a riqueza dele não pode morrer porque geraria muito trabalho. Então, mantê-lo vivo, por mais caro que seja, é melhor. Bom, então ela aceita esse trabalho de ir atrás deste artista. Ela pergunta quanto tempo ela teria. O Virek diz o tempo que você precisar e diz que vai dar acesso a ela a praticamente dinheiro infinito para ela realizar essa busca. E assim a gente encerra o capítulo da Marli. E aí temos o nosso terceiro protagonista, que é o Bob, que é o Count Zero do título do livro. O Bob é um cowboy iniciante. É um garoto que está aprendendo a ser hacker agora e ele vai tentar enfrentar uma primeira missão sozinho. E aí ele aluga um Icebreaker, aquele software para quebrar sistema de defesa. E ele tá para entrar num banco de dados de algo bobo, assim, que não deveria ter grandes problemas, que não deveria tentar matar alguém porque não é um dado tão valioso. Mas quando ele tá lá travado, acreditando que vai morrer, alguma coisa intervém. Uma voz dá a entender que é alguma inteligência artificial, como o Neuromancer do primeiro livro, será? Ele ouve uma voz de garota e de repente ele consegue se mexer no mundo real, apertar o botão de emergência e se desplugar da máquina, e ele não sabe como, se ele estava travado, né, no sistema de segurança, no ICE, que pegou ele. Bom, então quando ele sai do deck, né, e vem para o mundo real, ele sai todo tonto, escorregando, passando mal, se arrastando. De repente, quando ele se sente um pouco mais recuperado, ele vê uma luz branca enorme e desmaia e acaba o capítulo. E aí temos o segundo capítulo do Turner. E no segundo capítulo do Turner, então, capítulo 4 do livro, o Conroy, que foi o cara que foi buscar ele na praia, é um empregador agora, e eles vão para uma base que parece ser uma plataforma de petróleo abandonada, algo assim. E ele encontra
o resto da equipe. Tem outros personagens que são apresentados, principalmente dois. Um que já trabalhou com ele anteriormente, que ele fica meio desconfiado, tentando manter a distância do cara, e uma mulher. E aí, nisso, ele vai tentar se informar sobre tudo. Ele usa Synstins, né, que são aqueles tipos de pendrive que bota atrás da orelha em que ele aprende alguma coisa. No Matrix mostra muito isso, mas não é algo que ele aprenda e saiba de uma vez. Ele, no outro capítulo, usa um Systin que quando ele tá usando, ele sabe espanhol. Quando ele tira, não é que ele esquece tudo, mas ele não sabe, não tem o domínio fluente do espanhol. Ele vai lembrar uma coisinha ou outra, porque como se você tivesse folheado um livro, você lembra de alguma coisa, sabe? Enquanto que se você tá ligado, é como se tivesse o livro na mão. É mais ou menos essa a ideia que passa. E ele bota o Systin e chega a passar mal porque tinha muita informação e dados sobre a missão, o que tinha, mas daí ele tira e já sabe o que tem que fazer. Então, é aquele capítulo bem apresentando, armando o plano. Como vamos fazer? As peças começando a se mover para esse resgate. O cara lá, o cientista que eles vão resgatar, eles não vão ter que invadir o lugar. O cientista vai até eles num ponto de encontro e eles vão sair daí. Né? Então tem toda uma equipe para isso. E aí, já o segundo capítulo da Marli, ela tá com dinheiro, ela tá gastando. Ela foi para um hotel caríssimo, ela tá fazendo compras e não sabe nem direito como começar, mas não parece tão preocupada com isso. Afinal, ela tem a vida toda para poder desperdiçar. Só que aí chega uma encomenda para ela, que ela não sabe quem mandou, porque ela não pediu. Essa encomenda era um pacote que o chefe mandou para ela, só que ela não tinha dito para ninguém que ela estava lá. Ou seja, ela agora está sendo monitorada. Ela não tem mais privacidade, se é que algum dia teve. E mandam para ela slides. É engraçado até você pensar em slides num livro cyberpunk, né, futurista. Mas enfim, mandam slides para ela com outras obras que o Verek tem desse artista. Então, é isso. Eles chegam lá e vai analisar essas obras. O capítulo da Marli é mais para mostrar mesmo que talvez ela não tenha mais escolha agora que ela aceitou o contrato com o diabo, sabe? Tá um pouco ameaçando, mas ainda não tá claro. Mas já começa a deixar... Opa, tem alguma coisa esquisita aqui. É engraçado que, assim, o Turner é um veterano, é um cara que... É o cara da ação, né? No Neuromancer ele seria equivalente à Molly, a pessoa da ação, da infiltração, o cara que, enfim, sabe artes marciais, é o badass. E o Bob seria, o Count Zero, seria o que é o Casey no Neuromancer. Mas ele é muito mais inexperiente do que o Casey era. É um cara que tá... Então por que de repente ele tá nessa história? Provavelmente não tanto por ele, mas por essa entidade, seja lá o que se relaciona com ele. E aí, é o que a gente vê no capítulo seguinte, que ele acorda ainda no meio da noite. A mãe dele ainda não chegou em casa, que ele mora com a mãe ainda, para vocês terem uma ideia. E ele mora no subúrbio. É legal aqui porque é bem apresentada a ideia de subúrbio. Assim, você vê, é uma periferia. Né? Então é uma periferia que são vários prédios e as pessoas moram nos predinhos e ele está indo atrás do cara que ofereceu, que ele alugou o Icebreaker, né? o software lá para invadir o sistema, porque talvez ele saiba de alguma coisa, o que aconteceu, ele me deu isso, e ele meio que sai fugido de casa achando que já pode acontecer alguma coisa. E aí nisso é mostrado mais desse cenário, o lugar que ele vive, como é, que existem gangues diferentes e esse bar que ele frequenta tem uma gangue específica dos caras que... A impressão que dá é que é uma galera meio rockabilly, sabe? Aquelas coisas de casaco de couro meio blasé, enfim. O cara com a namorada do lado que não dá atenção nenhuma pra ninguém, fala... Tá, e fica mascando chiclete. Então a impressão é que o menino se sente muito pequeno e muito exposto a perigo aí onde ele vive. E é mostrado também a intenção dele, que ele quer conseguir dinheiro para sair daí onde ele vive. E ele não tem uma relação muito boa com a mãe, porque a mãe é uma viciada em novela.
Ela vive para ficar assistindo novela uma atrás da outra e não faz nada da vida, não tem uma perspectiva. E é isso. A mãe foi atrás de um tratamento que ela precisava fazer, médico, que ia prejudicar ela assistir novela, algo assim. Enfim, totalmente desistiu de viver, né? Então ele tá nessa angústia, querendo sair dessa vida. E de repente, na primeira missão, ele já se dá tão mal, né? E nisso que ele tá no bar, ele fica nesse bar esperando o cara aparecer. E o cara não aparece. E ele chega bem cedo, aí dá umas voltas, tenta. Ele tem algum dinheiro em espécie, mas ninguém usa dinheiro em espécie, ninguém aceita. Dinheiro em espécie aí só é para você fazer negociações não rastreáveis, então só paga bandido, né? É o que a criptomoeda talvez seja usada hoje em dia em alguns negócios obscuros. Lá dinheiro vivo é isso, porque as transações pelo cartão de crédito dele podem rastreá-lo e ele tá com medo de que, opa, eu mexi em alguma coisa que não devia, vão atrás de mim. E o que acontece é que ele tá lá esperando o cara, depois de passar a noite praticamente toda esperando o cara não aparecer, ele tá vendo o jornal, o noticiário, e o bloco de apartamentos dele parece que sofreu algum ataque, uma bomba caiu em cima dele, alguma coisa explodiu lá. E assim termina o capítulo, ele sabendo aconteceu alguma coisa aqui. E ele imagina que a mãe dele devia estar em casa quando isso aconteceu, então talvez ela seja uma vítima. E é isso, gente. Esses são os 6 primeiros capítulos de Count Zero. Muito melhor escrito do que Neuromancer, muito mais fácil de ler. Talvez, pelo menos até agora, nenhum conceito mais complexo. Não sei como é que isso vai evoluir, mas tô achando legal. E vocês, o que estão achando? Me digam aí e vamos continuar lendo, tá certo? Então é isso. Tchau, pessoal.